Olá, eu sou Elcias Moreira, esse é o Cultura em Tópicos, episódios disponibilizados pelo canal JCAM do YouTube, Jornal do Comércio 120 anos. O apoio cultural fica a cargo de Motonorte, Motores e Máquinas do Norte, em 2 endereços para melhor servi-lo. Um na Cachoeirinha, na rua Itacoatiara, e outro no centro, na Miranda Leão. Motonorte, cada vez mais perto de você. O episódio 7 de hoje é o perfil jornalístico. Receberemos o jornalista que tem 49 anos de carreira, 2 prêmios Essos e muitas histórias para contar. Atualmente ele é fundador, criador e organizador do Portal Único em Manaus. É com muita honra que receberemos o jornalista Cláudio Barbosa. Seja bem-vindo, Cláudio, ao Cultura em Tópicos. Olha, prazer, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja o horário que você vai nos assistir, e uma grande satisfação estar aqui. Cláudio, o tema é o perfil jornalístico. É um perfil jornalístico, é um gênero textual escrito que se escreve geralmente nos jornais. O que nós vamos tentar fazer é trazer esse perfil jornalístico escrito para a fala, para a linguagem falada. E para que nós possamos nos aproximar do gênero escrito, eu vou te pedir para que você descreva o seu dia, desde quando você acorda ao dormir, ou quando vai dormir. Eu tenho uma rotina que eu acordo muito cedo. Eu acordo antes das 5 da manhã. 10 para as 5 eu já estou acordando, faço uma atividade física, isso de segunda a sábado, e mais ou menos 1 hora retorno e já vou para o computador. Eu já tenho um produto do nosso portal, o Portal Único, que é o primeiro produto, que é uma coluna diária. Essa coluna ela é publicada no portal de segunda a sábado, exceto aos domingos. Então eu fico já conversando com a minha editora online, e essa coluna ela vai entrar no nosso sistema por volta do horário de Manaus às 7h30 da manhã, entre 7h30 e 8 horas. E a partir daí, aí eu vou tomar café e começa a minha jornada de trabalho, que muitas vezes só vai se encerrar às 10, 11 horas da noite. Cláudio, exercícios físicos, ele se encaixa dentro dessa tua rotina, os exercícios? Exercícios físicos são fundamentais. Fundamentais, eu acho que em qualquer atividade humana. Eu sempre pratiquei esportes e eu costumo dizer que quem quer fazer atividade física não inventa desculpa. Uma época que eu morei em Brasília, na primeira vez eu morei em Brasília 3 vezes, mas na primeira vez eu era estudante. E eu morava numa república, dividia um quarto com 4 pessoas. Eram 2 biliches e uma cama. E eu fazia atividade física no meio. Tinha um pequeno espaço. E eu fazia atividade física ali. Então não existe desculpa. Eu acho que a atividade física ela acrescenta, ela te dá mais disposição. Eu raciocino muito e tenho muitas ideias quando estou fazendo atividade física. É algo que me faz muito bem. Eu acho que faz bem para todo mundo. Cláudio, você se considera alguém velho para sua profissão? Eu vou usar aquele clichê, né? Que velho é o mundo. Eu nunca tive problema com a questão de faixa etária. Hoje, na minha equipe, eu sou o mais velho do grupo, eu sou o CEO e o senhor, né? Do Portal Único. Mas eu trabalho sem nenhum problema com os jovens. Eu tenho na minha equipe pessoas de 23 anos, de 20 anos, de 27, de 30 anos. Eu nunca tive esse... Eu tenho amigos que passaram por dramas quando começaram a ver na redação pessoas muito jovens. Não, eu não tenho nenhum problema. Eu continuo me motivando e procurando cada dia aprender essa minha filosofia de vida, que talvez me ajude, né, de buscar o aprendizado de forma constante. Então, eu não me sinto velho para a profissão. De onde vem essa energia, essa força, essa vontade de continuar no jornalismo, em plena atividade, enquanto que muitos dos seus amigos conhecidos já pararam, e você continua em plena atividade, em plena criatividade, criando, empreendendo? De onde vem? Qual o segredo dessa energia toda, Cláudio? Eu acho que eu tenho uma filosofia de vida. Eu pertenço a uma organização filosófica que é a Ordem Rosa Cruz, há muitos anos, mais ou menos mais de 40 anos que eu sou Rosa Cruz. E a Rosa Cruz tem uns ensinamentos que eu acho que me levam, que me propiciam a esse eterno caminhar. O Rosa Cruz ele é um eterno aprendiz.
Então, nós não somos professores, não somos mestres, nós somos alunos, estudantes. Eu acho que a busca do conhecimento é que me motiva. Essa talvez seja a energia vital que me leva para frente, que me faz acordar todos os dias e recomeçar, a iniciar e a não desistir. Vamos voltar alguns anos no passado e vamos tentar recriar o cenário da tua casa na infância, dos teus pais, das brincadeiras de rua. Como era essa época, Cláudio? Eu sou filho único e como homem, né? Porque eu tenho uma irmã, minha irmã que é Cláudia, advogada, então somos dois. Eu fui uma criança muito presa em casa, eu brinquei muito pouco na rua. E viajei muito, porque meu pai, ele era gerente daquela época, chamava Casas Pernambucanas, e ele era gerente, era transferido muito. Então eu nasci em Manaus, saí daqui com 3 meses de idade. E nós fomos para Minas Gerais, onde eu tenho a minha formação foi muito Minas Gerais. Depois moramos em Rondônia, moramos no Acre, moramos em Belém. Então minha vida foi muito de mudanças, né? Mas a minha infância foi uma infância tranquila, uma infância boa, como eu falei inicialmente. Eu fui uma criança presa, não fui um menino de rua, mas tive uma convivência muito harmoniosa. Minha mãe era uma pessoa espetacular. A minha mãe era uma pessoa... o meu pai era um homem muito simples, um homem muito direto, um homem muito... o conhecimento intelectual dele era muito pequeno, mas da minha mãe não. Minha mãe era uma intelectual, eu acho que daí veio o meu gosto pelos livros, pela literatura. Eu tive uma infância muito prazerosa como criança e depois como adolescente também foi uma existência legal. Quais as atividades intelectuais, as atividades ligadas à arte, à cultura, que a sua mãe executava na tua infância, que tu percebias? Literatura. Minha mãe lia sempre. Minha mãe faleceu aos 94 anos de idade. E até os 92 ela tinha plena consciência. Eu não me recordo de entrar nenhum dia no quarto dela que não tivesse um livro na cabeceira. E não era um livro fechado, era um livro aberto. Ela lia todos os dias. Então a coisa que mais me marcou é a leitura da minha mãe. A minha mãe foi diretora de teatro, a minha mãe gostava muito de música. Então todo esse lado intelectual da música, da literatura, do teatro, eu aprendi desde criança a conviver com isso por causa da minha mãe. Tem um episódio que aos 13 anos você esteve no seminário em Belém e trabalhou no jornal Alvorecer. Narre essa história aí para... Eu fui para o seminário com 12 para 13 anos de idade, seminário redentorista, que ficava na estrada Belém-Brasília, mais ou menos uma hora e meia de Belém. Naquela época, 100 seminaristas moravam ali. Metade mais ou menos do Amazonas e outra metade do estado do Pará. E ali eu já comecei a mexer com jornalismo, né? Porque havia um jornalzinho do seminário que chamava-se Alvorecer. E eu já comecei a escrever ali, eu era o editor de esportes do jornal. Então eu assistia os jogos no seminário, tinha muitos esportes, basquete, vôlei, futebol, havia grandes atletas no seminário. E eu já era o comentarista ali, eu já fazia meus comentários, escrevia nesse jornal, que o jornal era mensal. Inclusive tinha um padre Gutenberg, depois chegou a ser arcebispo, está vivo, mora aqui em Manaus, Dom Gutenberg. O Dom Gutenberg era atleta, jogava futebol, mas eu, como jornalista, eu já fazia minhas críticas lá. Quando ele jogava bem, eu falava que ele jogava bem. Quando ele jogava mal, eu falava, jogou mal. E o pessoal dizia, olha, o padre vai te mandar embora por causa das críticas, né? Mas nunca teve esse problema. Foi ali que foi a minha primeira experiência com jornalismo, já foi ali no seminário. Em Manaus, aos 17 anos, no Colégio Dom Bosco, houve uma segunda experiência no jornalismo. Como é que foi essa experiência, Cláudio? A mesma experiência que do seminário se reproduziu no colégio, né? Sempre nessa motivação do jornal escolar. Então, mais uma vez, o jornalismo na minha vida. Jornal, no colégio, lá estava eu participando como repórter, que na época como repórter, como editor, mas sempre ali, dentro do movimento ali de produção do jornal. Esse jornal que você foi trabalhar aos 17 anos, como é que foi a experiência no jornal e qual era o jornal? Estamos falando de A Crítica. A Crítica. Da Crítica. Eu sempre, como eu falei anteriormente, eu sempre gostei muito de esporte. Então, quando eu saí do seminário, eu jogava basquete e aqui em Manaus comecei a jogar basquete no Rio Negro, depois fui para o Olímpico. Sempre apaixonado por basquete, esportes de modo geral, mas o basquete muito em particular. E o jornal A Crítica ficava ali próximo do Colégio Dom Bosco.
E um anúncio, naquela época, saiu lá um anúncio. A crítica precisa de repórter que goste de esporte e que tenha facilidade para redação. Não havia uma exigência de diploma, faixa etária, não. Eu fui lá na crítica, fui recebido pelo jornalista Sebastião Assante, que depois virou um grande amigo meu, e que está aí para contar histórias, e ele disse, olha, tem que conversar com o seu Belmiro Vianês. Belmiro Vianês, que é o editor. Então, o Belmiro era muito amigo do Calderaro, que era o dono do jornal A Crítica, e ele era uma espécie de um editor sênior. Ele não ia no dia a dia no jornal, mas era ele que mandava lá. Eu fui, conversei com o Belmiro à noite, ele morava ali na Lobo da Almada, perto do jornal A Crítica, e o Belmiro falou, você gosta de esporte? Eu falei, gosto. Você sabe escrever? Eu disse, eu tento. Ele falou, então vamos lá. E ali eu comecei como repórter de esporte amador do jornal A Crítica. E daí fui passando por outras funções. Que ano era esse, Cláudio? Você lembra? 1975. 75 é quando eu tenho a primeira carteira assinada como jornalista, né, profissional, já como repórter da Crítica. Como era Manaus naquela época, em 1975? Cidade com um pouco mais de 200 mil habitantes, né? Uma cidade muito tranquila, uma cidade que você andava a pé para todos os locais. A gente era jovem, né? 17, a minha geração aí, 17. Todos. Manaus tinha Colégio Dom Bosco, Escola Técnica Federal do Amazonas e Colégio Estadual como referências no ensino masculino. E você tinha Auxiliadora, Colégio Auxiliadora, Santa Doroteia e Patronato Santa Terezinha como referências no ensino feminino. Era ali que era, digamos, a elite da educação de Manaus naquele momento. Haviam aqueles bailezinhos infantis ainda, né, meio juvenis, que estavam começando, Bancrévia, no Shake, e aí a Socialite de Manaus se divertia mais no Ideal. Tinha o Rio Negro, que era um clube fechado, e o Olímpico, que estava começando a construção do seu parque aquático. Então era uma cidade muito tranquila, uma cidade que você andava... Poucos tinham carros, né? Os carros ainda eram raridade, eu tinha muito Jeep. Lembro bem dessa época de Manaus. E como era o dia a dia do jornalista iniciante, do Foca Cláudio Barbosa na época? Pois é, desafiador, né? Quando eu cheguei na Crítica, a Crítica, apesar da cidade ter essas dimensões que eu mencionei, 200 e poucos mil habitantes, 200 mil, mas a Crítica tinha uma redação aí com umas 40, 50 pessoas. Era uma redação grande. E eu deveria ser, naquele momento, talvez o mais jovem. Então eu fiquei um tempinho ali como repórter de esporte, eu entrava 2 horas da tarde e saía 6, 7 horas, mas logo depois eu passei para repórter do esporte profissional, e aí a jornada aumentou, né? Quer dizer, eu comecei a sair do jornal 9 horas, 10 horas, porque no jornalismo, você não tinha muito horário para sair, você entrava, normalmente as nossas jornadas começavam às 14 horas, e aí dia de quarta-feira era dia que tinha jogo, e aí você já saía 22 horas, né? Como repórter de esporte, o dia a dia era você ir para a redação, você ia cobrir os treinos. Naquela época, Manaus tinha um futebol muito disputado, Rio Negro, Nacional, Fast, São Raimundo, Sul América. Eram os times que disputavam o campeonato amazonense. E tinha muito público. Havia dia de Rio-Nau, domingo que tinha Rio-Nau, você tinha as carreatas de manhã, uma do Nacional, outra do Rio Negro, que disputavam, né, era muito disputado os campeonatos. Então, assim, a gente tinha não se ganhava muito jornalista em Manaus, até hoje, né, tem os seus salários, que não são os salários das melhores praças do Brasil, mas era uma coisa prazerosa. E o jornalismo é muito envolvente. Então eu fiquei nessa área de esporte até ir para Brasília, né, como repórter de esporte amador e depois repórter de esporte profissional. Vamos tentar imaginar, Cláudio, a redação do jornal A Crítica naquela época. Se você pudesse descrevê-la em detalhes, assim, seria interessante. O tic-tac das máquinas, aquele barulho, né, das máquinas. Eu venho do tempo da máquina de escrever que não era nem elétrica. Um teto baixo, não sei por que razão, mas o teto era um teto baixo, fumava-se. Na redação, 80% dos jornalistas fumavam. Era uma redação predominante masculina. 98% dos jornalistas ali eram homens.
Havia uma ou duas mulheres no máximo. Depois é que o público feminino vai chegar. Estamos falando antes ainda da década de 80. E se trabalhava, havia toda uma estrutura de redação. Você tinha desde o editor-chefe, você tinha chefe de reportagem, você tinha os editores vários editores, editor de cidade, de polícia, nacional, internacional, de cultura. Você tinha o copydesk, que é uma figura também que com o tempo vai sumir das redações. Você tinha revisor, você tinha rádio escuta, porque não havia, né, estávamos muito longe da internet. Então, algumas notícias, tinha aquela figura lá que ficava ouvindo o rádio para poder captar informações e depois escrever o texto, né? Era uma redação barulhenta, muito barulhenta, mas você se acostumava com aquilo, você produzia sem grande dificuldade, apesar do barulho. E era uma redação que começava a pulsar por volta de 9 horas da manhã e ficava no seu maior movimento entre 17 e 19. Depois ia acalmando, e se fechava a primeira página por volta de 21 a 22 horas. Isso era todo dia. Se você pudesse fazer um paralelo entre as redações da década de 70, onde havia uma espinha dorsal das editorias, toda segmentada, com as redações de hoje, o que mudou, Cláudio? Muita coisa, muita coisa. Hoje a velocidade da informação é muito grande. Então, na captação, né, toda hora são milhares de informação. A concorrência hoje é brutal. Antigamente você tinha, nessa época, estamos falando de 3 jornais impressos em Manaus. Hoje você tem centenas de jornais que estão toda hora, né, pela internet. A apuração era de uma forma totalmente diferente. E eu acho que havia um maior cuidado com a informação do que hoje. Porque a informação que o repórter trazia, ela sempre procurava ouvir os dois lados da informação. Ela passava por um copydesk e depois por um revisor e ainda um editor. Então havia tempo para essa elaboração. Havia erros? Claro, os erros acontecem, né? Fazem parte da dinâmica, mas era muito menor do que hoje. Hoje você tem toda uma tecnologia que é favorável e, ao mesmo tempo, um volume de informação e uma pressa em colocar esse produto diante das pessoas que termina fazendo com que muita coisa não saia da forma correta. Então, eu diria que eu não sou saudosista, eu lembro com saudade, mas não com uma saudade de tristeza, né? Eu me adequo, eu tenho facilidade de conviver com mundos, com etapas diferentes. Então, era bom ali, tinha coisas positivas ali, tinha. Assim como tem coisas positivas hoje. Né? Como eu falo, essa possibilidade que você tem de checar uma informação com várias fontes, né? De você acessar maior quantidade. Você pega um dado, hoje você vai lá no Google, você pega lá informações complementares, você pode enriquecer a informação com vários detalhes, isso é positivo, mas ao mesmo tempo tem muita gente que não tem a qualificação e a responsabilidade de colocar essa informação da maneira correta, da maneira que ela deveria ser feita. Na década de 70 ainda era a época dos grandes jornais em Manaus, como o Jornal A Crítica, o Jornal à Tarde, Jornal O Dia, figuras como Humberto Calderaro, como Arche Pinto, Aristófanes Antoni e etc., perambulavam, circulavam naquela época. Como é que era o cenário dos jornais impressos naquela época? Os jornais ditavam, né? Os jornais ditavam o que acontecia na cidade. Você já estava... como eu entro em 75, aí você já tinha... nesse momento você tinha a crítica, você tinha o jornal, você tinha o Jornal do Comércio, a notícia, que também já existia, né? E a tarde também ainda existia nessa época, já estava um pouco deixando de circular. Mas os jornais impressos, a televisão ainda não tinha televisão, então era jornal e rádio. E os jornais ocupavam o maior destaque. O que era notícia estava no jornal, a cidade se pautava pelos jornais. Era o jornal que trazia a informação. Eram eles que atualizavam, né? Então havia jornal saía de manhã, no trabalho, todo mundo lia jornal, consumia jornal, era o grande veículo.
Então você imagina uma cidade com 200 e poucos mil habitantes, né? E com jornais que eram de qualidade. Porque uma coisa interessante é que, apesar, nós estamos falando da década de 70, 75, 78, mas a qualidade dos jornais, eu estou falando da qualidade de papel, de impressão, era uma qualidade boa. E a qualidade de redação também, grandes jornalistas, né? Eu era um garoto que estava começando, mas tinha um grande jornalista, Léo da Cunha, por exemplo, um grande jornalista, Manuel Lima, grande jornalista, saiu de Manaus, foi trabalhar no estado de São Paulo, depois voltou para Manaus. Então, assim, nós tínhamos grandes jornalistas, Messias Sampaio, grande jornalista, né? Guilherme Aloysio, grande jornalista. Então, Humberto Calderaro Filho, um nome, né, um nome que dispensa comentários, que formou várias gerações. Gabriel Andrade é outro grande jornalista. Sebastião Assante, que também estava um pouco no começo. Eu poderia aqui lembrar de vários e vários jornalistas que estavam naquele momento, todos com qualidade profissional para trabalhar, não só em Manaus, mas também em outras praças. E depois, se nós formos agora sair da década de 70 e entrar na década de 80, nós temos aí o Jornal do Comércio e outros jornais nos quais você atuou. Quais foram os jornais que você atuou na década de 80, Cláudio? Eu tive, a minha vida é muito marcada por idas e voltas de Manaus. Então, eu tive na Crítica, que foi o meu primeiro trabalho em Manaus. Depois eu saí, fui trabalhar em Brasília, trabalhei em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu tive o primeiro contato com a televisão. Eu fui trabalhar na Rede Globo de televisão como redator. Depois voltei para Brasília novamente e sempre retornando à Crítica, né? E saio da Crítica em determinado momento para o Jornal do Comércio. Aí já estamos falando década de 80 e pouco, quando o Guilherme Aloysio monta uma grande redação lá no Jornal do Comércio. Vários jornalistas, inclusive alguns da Crítica, que tinham já um bom desempenho, Sebastião Reis, Marcos Santos, Wilson Nogueira, que cria da Jornal do Comércio, né? Sérgio Bartolo, né? São nomes que Narciso Lobo foi professor da universidade. Toda essa galera se junta lá e faz um jornal muito bom, uma das melhores redações que eu tive o prazer de trabalhar já no Jornal do Comércio. Então fiquei um tempo aqui trabalhando no Jornal do Comércio em Manaus e depois saio pelo Jornal do Comércio para ser o diretor do Jornal do Comércio em Brasília, montando a sucursal do Jornal do Comércio. Fico lá um tempo, depois a sucursal segue seu caminho, eu sigo o meu e eu volto para Belo Horizonte. E é quando eu vou fazer meu mestrado, eu paro um pouco de trabalhar no jornalismo, vou fazer um mestrado em Sociologia lá em Belo Horizonte. E volto depois para Manaus, e aí eu passo por outros veículos. E aí a gente já passei pela Notícia 2 vezes, pelo Jornal do Norte, que já é bem mais aqui na frente. Eu acho que foi isso. Não trabalhei, são os veículos que eu trabalhei em Manaus. A Crítica, a Notícia, o Jornal do Comércio, o Jornal do Norte, são esses veículos. E o jornal Estado do Amazonas? E o Estado do Amazonas. Você lembrou. O Estado do Amazonas já estamos nos anos 2000, né? Sim. Já estamos no ano 2000, já é um projeto. Eu já havia passado por várias assessorias, aí quando eu fui chamado para ser o editor executivo. Um grande amigo meu, Sebastião Reis, era o diretor de redação, e aí fui compor com ele, o comando como editor executivo. Foi um projeto do Grupo Garcia, que durou mais ou menos 3 a 4 anos. O Jornal do Norte ele foi caracterizado por uma equipe robusta que reuniu pessoas, jornalistas de fora e jornalistas aqui de Manaus. Como é que foi essa experiência do Jornal do Norte aqui em Manaus, Cláudio? Pois é, o Jornal do Norte foi meteórico, teve uma passagem meteórica, durou pouco. Foi uma experiência enriquecedora, porque vieram alguns jornalistas de São Paulo. No início vieram 3 jornalistas de São Paulo. Eu fui o primeiro jornalista daqui, da região, a ser contratado para ser o editor-geral do jornal. Eu tinha sob a minha responsabilidade as editorias de cidade e de polícia. E foi, naquele momento, para o profissional de jornalismo, foi muito bom, porque a questão salarial melhorou bastante, as questões técnicas, né, os jornalistas de São Paulo trouxeram uma qualidade não só do conhecimento, mas do ritmo de trabalho e das condições de trabalho. E o número de jornalistas. O Jornal do Norte inaugurou com, eu acho que foi a maior redação em número que já se teve em Manaus. Mais ou menos, e a estimativa que eu faço, de uns 130 a 140 profissionais de jornalismo trabalhando numa redação. Eu acho que foi a maior redação que se teve. Aí você tinha repórteres, fotógrafos, editores, redatores, toda uma
né, muitos profissionais envolvidos nesse processo. O jornal começou com força total, mas o jornal durou 1 ano e meio, 2, mas eu diria o seguinte, que a fase principal, o grande momento, durou 3 a 4 meses só. Depois, o jornal, por questões administrativas, financeiras, desconhecimento de gestão, na minha avaliação, fez com que o projeto fosse minguando até que ele fosse extinto. Os jornalistas também atuam em outras áreas, além do jornal, da televisão, e você atuou em cargos públicos. Comente essa experiência nos cargos públicos, essa tua experiência profissional como jornalista nos cargos públicos. Pois é, mas antes de eu chegar no cargo público, eu passei por uma experiência que eu acho que me deu uma qualificação para me enxergar como gestor, que foi quando eu assumi como gerente de relações externas do grupo CCE, no Distrito Industrial. Aquilo ali foi uma grande escola para mim, porque eu estava terminando a faculdade, a primeira graduação, e aí eu fui para trabalhar numa fábrica. Eu até então tinha sido sempre de redação. E ali eu fui ser gerente de relações externas, que era uma área que envolvia marketing. E a empresa me deu as condições de eu fazer cursos, de eu ir me qualificando, e não só do conhecimento de marketing, de jornalismo, mas de gestão, que me ajudou bastante em seguida. E depois que eu saí da fábrica, e aí eu comecei a minha trajetória em assessorias. Aí eu passei por várias. Eu fui consultor da UFAM 2 vezes, eu fui assessor de presidência da Câmara Municipal de Manaus e fui secretário. No governo eu fiz uma carreira assim, entrei como um repórter que ia acompanhar o governador, depois eu passei a ser o diretor de jornalismo do governo, depois virei secretário de Estado, governo amazonino Mendes. Depois eu fui para a prefeitura, também fui subsecretário, depois secretário. Depois voltei para o Estado, fui novamente secretário de Estado. Depois fui para a Assembleia Legislativa, fui diretor de comunicação durante um longo tempo. Então, assim, tudo são questões são funções que às vezes você usa um pouco da sua experiência como jornalista, mas tem muito a ver com gestão. Eu acho que vários colegas tiveram problema pela falta disso, porque a faculdade não te qualifica disso como gestor. Você sai... E aí não é um parênteses para a gente não culpar os cursos de comunicação. Não é culpa do curso de comunicação. Curso nenhum acadêmico prepara o profissional integralmente. Ele vai sempre ter que buscar uma qualificação, né? Vai ter que buscar aprimorar a sua função, se ele quiser evoluir profissionalmente. E eu acho que quando eu saí da empresa privada, para essas questões, para essas atividades públicas, me ajudou muito ter passado por uma empresa privada que deu o norte, né, da questão de gestão. E aí eu fui ficando nessas atividades de assessoria, e aí também cabe uma explicação. Até porque essas assessorias, essas consultorias, a nível salarial, elas sempre estavam acima do que se pagava nas redações de jornal. Qual a diferença principal entre essas 3 atividades? A redação dos jornais, atividade numa empresa privada e atividade nos cargos públicos. Qual a diferença e a experiência de cada uma delas? É uma pergunta difícil, né? Uma pergunta difícil. No jornal, dependendo da tua atividade. Se você é repórter, você tem uma atividade específica da captação da informação, de buscar, né, a melhor informação, de você ter uma coisa que é fundamental no jornalismo, que é a fonte. Jornalista que não tem fonte é um jornalista muito frágil. Então, isso como repórter. Se você é redator, se você é editor, você vai ter que ter outros elementos, né? Existe uma grande diferença entre quem fecha uma página de jornal, quem edita ou quem fecha um material de rádio ou quem fecha um material de TV para o editor. Quem edita material de TV, material de rádio e ainda o que existe de impresso, tem que ter uma qualificação. Editar é diferente de fechar. Editar é como se você for um maestro, você tem que olhar para os detalhes. É um trabalho muito bonito, mas são poucos editores que eu conheço. Eu conheço muitos fechadores, mas editores poucos. Agora, na função pública,
tem um lado político da coisa, né? Quando você está numa função de assessor de um candidato, eu participei também de campanhas eleitorais, ou você está numa função de gestor de uma secretaria, aí você tem que aliar o lado técnico com a questão política. Há coisas que você pode fazer, há outras coisas que você não pode, você tem que ter os cuidados, você tem que ter estratégia desse trabalho, como fazer, como que você pode fazer com que o teu trabalho tenha o melhor alcance, o maior rendimento, né? Na iniciativa privada, na fábrica eu disse que eu aprendi uma palavra que nunca me saía da cabeça: produção. Produção e produção. A fábrica é muito assim. A iniciativa privada, ela te dá as condições e é uma cobrança muito imediata. Ao mesmo tempo que ela te oferece as condições, você tem que dar resultados muito, muito firmes, muito concretos e num tempo que não é um tempo tão alongado. Talvez no serviço público, em determinadas funções, você tenha mais tempo. A iniciativa privada, ela cobra mais. Se você estivesse na frente de um jovem jornalista que estivesse iniciando sua carreira, qual conselho você daria a ele depois de toda essa bagagem de experiência? Diria para ele o que me foi dito por alguns mestres que eu tive a satisfação, o prazer e tenho uma gratidão até hoje de tê-los na memória. Uma coisa, ler. Ler é importante, é fundamental. O que é que você vai ler? Olha, cada pessoa tem a sua motivação, né? Procurar as atualidades, você tem que ler o que está se produzindo e ter uma literatura, né? Um alcance mais, que eu diria, que é do refinamento. Eu tenho um amigo meu que é jornalista, que ele diz o seguinte, que é um amigo meu de Minas Gerais. Ele diz: o bom jornalista que quer escrever bem, ele tem que ler a boa poesia. Porque a boa poesia é onde a palavra é melhor tratada. Então, assim, quando você sabe usar as palavras, você usa a palavra, não é dando porrada na palavra, é acariciando. O texto tem que ser dessa forma. Agora, o jornalista tem que ter, assim, ele tem que saber qual é a sua... O que é que ele tem de melhor dentro dele? Ele é um jornalista... Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Se você tem características para ser um repórter daquele que vai para uma entrevista, para ser o cara que pergunta, ele tem que fazer isso. Se ele não é assim, qual é a saída para ele? Trabalhar a observação, olhar aquilo que os outros não enxergam. Vai para uma entrevista, vai para um local, tem 300 pessoas lá. Se ele é um dos 300, ele tem que ver o que os outros não estão vendo. Então, procurar esse olhar. E procurar sempre ter a consciência de que o conhecimento é infinito. Eu fico muito preocupado quando eu vejo um profissional se colocar assim como o sabedor de tudo, né? Isso em qualquer atividade, eu acho muito perigoso. Então, para um jovem que está começando, eu vejo hoje, tem muito jovem que está aí no mercado, chegando, né, fazendo seus primeiros trabalhos, e hoje a internet possibilita isso, e com um ano e pouquinho já acha que sabe alguma coisa. A gente sabe muito pouco. É preciso ter consciência disso. O Cláudio Barbosa, de 1975, que iniciou na redação do jornal A Crítica, e o Cláudio Barbosa hoje, do Portal Único, qual a diferença entre esses dois Cláudios? Eu, como falei, eu não deixo de sonhar. Né? O sonho profissional, a busca pelo melhor, ela se mantém. Eu te diria que hoje eu tenho talvez mais tempo para elaborar, tenho mais tempo de fazer os projetos que eu almejo no Portal Único. Né? É um outro tempo, é uma outra pegada, é uma outra forma de fazer jornalismo, né? Não é aquela forma tão sistemática. Eu acho que hoje eu tenho mais liberdade, porque hoje eu me pauto. Isso não quer dizer que seja fácil, pelo contrário, porque eu me cobro muito. Mas hoje eu diria que eu trabalho com mais tranquilidade. Eu sou mais tranquilo hoje do que eu era há 30, 40 anos atrás. Cláudio, o jornal impresso morrerá? Eu creio que ele está desaparecendo, né? Creio que até quando ele vai sobreviver, eu não sei. Eu acho que ainda hoje ele tem ainda seu espaço, né? Há pessoas que gostam de pegar o jornal, né? Acho difícil, né? A não ser que ele se encontre para o impresso uma maneira dele sobreviver. Do jeito que a gente está indo, quer dizer, com toda essa tecnologia, com essa rapidez da informação, com tudo ao alcance num aparelho só, acho muito pouco
provável que ele sobreviva? Nos Estados Unidos, há jornais Inglaterra, que estão em alta ainda. Tu poderias fazer um paralelo entre os jornais americanos e os jornais aqui do Brasil? Eles estão trabalhando, né? Eles conseguiram pegar a questão da internet, a mídia digital, e estão procurando, entre aspas, um casamento. Né? Então, na Inglaterra, por exemplo, eu tenho alguns amigos meus que continuam recebendo jornais impressos, né? E eles partiram para uma série de modernização. Você não recebe o jornal, por exemplo, o jornal pode ter 80 páginas, não recebe 80, recebe 20, só aquilo que que interessa para você. Né? Então, eles estão buscando maneiras, buscando meios de atender públicos específicos. Talvez seja uma opção. Aqui no Brasil, isso ainda tem grandes jornais, mesmo Manaus com circulação reduzida, mas você tem jornais que continuam circulando. São Paulo, Minas, né? Também continua. Caiu a circulação? Caiu. Mas ainda existe um público que compra, que gosta. E que se o jornal tiver essa capacidade, essa engenharia, talvez consiga aí sobreviver por mais tempo. Estamos conversando com Cláudio Barbosa, jornalista, 49 anos. O perfil jornalístico é o tema do programa de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. A Motonorte é uma empresa especializada no setor náutico, industrial e agrícola. Além do mais, aqui você encontra reposições de peças para o seu maquinário e uma assistência técnica especializada. Trabalhamos com os melhores produtos do mercado, como MWM, Stihl, Yamaha, Honda e mais de 500 fornecedores disponíveis para você. Você nos encontra em 2 endereços, Rua Miranda Leão 411 Centro e Avenida Itacoatiara 418 Cachoeirinha. Motonorte, cada vez mais perto de você. Venha para a Motonorte! Podcast Cultura em Tópicos, disponibilizados pelo canal do YouTube do JCAM, Jornal do Comércio 120 anos. Hoje o tema do programa é o perfil jornalístico. Temos a honra e a satisfação de receber Cláudio Barbosa, que está contando a sua história dentro do jornalismo. Nesse segundo bloco, iremos iniciar as narrativas em imagens, com Cláudio Barbosa narrando alguns detalhes dessas imagens que vão aparecer na tela, para que ele possa contar essa imagem aí, o que tem de segredo, o que se esconde por trás dessa imagem. Saiu na redação do jornal A Crítica, eu creio que por volta já de 1982. Eu era o chefe de reportagem do jornal e essa imagem ela está no meu primeiro livro, que é um livro de contos, Olhos da Noite. Então tem essa foto. Falar em livros, você teve incursões pela literatura. Sim. Quantos livros você publicou, Cláudio? O primeiro foi esse, que é Olhos da Noite, que é um livro de contos. Aí esses contos estão dentro de um livro muito legal, que é a Antologia dos Contistas do Amazonas, que reúne grandes nomes, que não é o meu caso, eu sou o neófito ali, mas tem o Milton Atum, o Márcio Souza, é uma antologia. E depois eu tenho um outro livro que é Amazônia, Até Quando Uma Esperança, que é uma coletânea de reportagens. E agora, eu lanço agora em maio, 49 anos e meses de jornalismo. Esses livros estão disponibilizados em algum portal, em alguma livraria da cidade? Ou internacional? Não, antologia da editora Valer. Os outros estão esgotados. Esgotados. Vamos à próxima imagem na tela. Essa aí, Notícias da Suframa. Esse aí foi um dos prêmios que eu ganhei na Suframa. A Suframa tinha um prêmio anual. E essa reportagem é sobre a profissionalização da mão de obra, né, em sua colocação no mercado de trabalho aqui na Zona Franca de Manaus. Eu ganhei 3 vezes esse prêmio da Suframa. Uma boa recordação. Falando em prêmios, fale dos prêmios que você ganhou ao longo da sua carreira. Pois é, o primeiro prêmio que eu ganhei foi o Prêmio ESSO de jornalismo. E, para a gente situar, o Prêmio ESSO era uma espécie assim,
do Oscar, né? Quando você ganhava o prêmio ESSO, você se qualificava a trabalhar em qualquer praça. Quando você chegava no Rio, São Paulo, então você falava, ó, sou prêmio ESSO, você já estava garantido, já tinha uma possibilidade de trabalho. Então, a primeira vez que eu ganhei foi com o Trânsito de Manaus. Quem editou para mim esse material foi o Gabriel Andrade. Então, o título foi O Apocalipse Liberta Sua Primeira Besta. 2 pontos. O Trânsito de Manaus. Foi um levantamento fiz 2 meses de levantamento sobre o trânsito de Manaus. Eu dei plantão em esquinas de Manaus, dei plantão em pronto-socorro, entrevistei pessoas que foram mutiladas pelo trânsito, entrevistei pessoas, motoristas antigos, enfim, foi um levantamento muito completo. E foi publicado uma série de reportagens em 4 domingos no Jornal A Crítica, páginas inteiras. O senhor Humberto Calderaro achava que eu não ganharia o prêmio, porque ele achava que o prêmio ESSO sairia para uma reportagem sobre a Amazônia. E ele foi surpreendido porque nós conquistamos o prêmio, foi o primeiro prêmio. E o segundo prêmio ESSO, na época eu trabalhava em Brasília e fui deslocado para Rondônia para fazer uma matéria sobre um determinado evento do governo. Quando nós chegamos em Rondônia, o evento não se concretizou. Eu estava em Porto Velho. O que eu fiz? Eu fui para Ji-Paraná, que é um município de Rondônia, e naquela época era muito violento esse município. Eu fui para lá e vim pela estrada, saí de Ji-Paraná, Pimenta Bueno, todos os municípios, até chegar de volta a Porto Velho. E eu fiz lá uma série de reportagens, A Fronteira da Última Esperança, porque Rondônia é um estado de muita migração, né? Então, isso deu o segundo prêmio ESSO. Depois, tem os prêmios Suframa, e também ganhei um prêmio Água é Vida, que também é um prêmio que eu ganhei já pela Universidade de Newton Lins. Alguns prêmios. As narrativas e imagens aqui no Cultura em Tópicos, vamos a mais uma imagem. Hoje recebendo o Cláudio Barbosa, jornalista, 49 anos de jornalismo. Essa imagem aí, Cláudio. Pois é, eu estava começando o meu trabalho com o falecido governador Amazonino Mendes. Você é aquele de óculos de camisa amarela. Exatamente. Aí está ali o Amazonino, o senador Omar Aziz, ali bem jovem ainda, né? Governador o Mestrinho, que já não era governador na época, isso lá em Manaus Moderna. Eu estava começando aí a trabalhar na assessoria. Fui como repórter especial para acompanhar o governo. Você lembra o ano dessa fotografia? Isso é por volta de 86, 96 mais ou menos, 97, por aí. Então você praticamente atravessou essas gestões do Omar, sim, do Amazonino, do Gilberto, que é mais antigo, né? Trabalhei. Como é que foi essa experiência com esses políticos? Um aprendizado, cada um com seu jeito de ser, né? Como eu digo assim, eu sempre procurei aprender Então eu participei de campanha do professor Mestrinho para governo, um dos integrantes da equipe. Não trabalhei no governo dele, mas trabalhei em campanhas. Depois eu fui trabalhar com o filho dele, com o João Tomé, na Secretaria de Produção Rural. Com o Amazonino, trabalhei em campanha e trabalhei em governo, né? Com o senador Omar não trabalhei, mas trabalhei com o Arthur Vigílio na prefeitura e trabalhei em campanha. Com o atual prefeito de Manaus, Davi Almeida, trabalhei com ele como diretor na Assembleia, trabalhei como secretário de Estado dele quando ele assumiu o mandato tampão. Então, com cada um, eu procurei aprender, observando e aprendendo com as experiências, né, que eles tinham o jeito de ser, com a forma de administrar, experiências enriquecedoras. Esse é o Cultura em Tópicos aqui pelo canal JCAM, do Jornal do Comércio 120 anos. Hoje, Cláudio Barbosa aqui conta suas histórias no jornalismo, suas incursões por essa época atual e por épocas passadas também, fazendo essa viagem no tempo. Vamos a mais uma imagem na tela, por favor. Aí, Cláudio. Pois é, aí eu estava como diretor, eu era diretor administrativo do Implurb, da prefeitura. O presidente, à época do Implurb, era o atual superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, e eu era o diretor administrativo. As experiências no Implurb nessa época, o que você fazia no Implurb? Era assessoria de imprensa também? Não, eu era o diretor administrativo. Sim. Administrativo. Cuidava, claro que por ser da formação de comunicação, eu trabalhava um pouco o marketing, né, de divulgação, mas havia uma assessoria específica. A minha função era administrativa. E um pouco política também.
com o presidente, que era o Bosco Saraiva. Então eu cuidava da gestão administrativa, aliás, tive o prazer de participar de uma administração, a equipe era muito boa, era uma equipe muito boa, muito motivada, desde os engenheiros, o pessoal administrativo, todo o quadro de funcionário. À época, o Implurb funcionava naquele prédio, edifício garagem, ali, que, na verdade, o nome anterior era Urban, né? Era Urban. E ali foi uma experiência muito boa, mas a minha gestão era administrativa, né? Fazer aquilo ali funcionar da forma correta, os procedimentos administrativos inerentes a qualquer empresa. Agora, por ser da área de comunicação, eu também trabalhava um pouco de marketing, com os projetos especiais que foram lançados durante essa gestão. Dali nós saímos, o Bosco saiu da presidência e foi para a Câmara Municipal, onde foi eleito presidente da Câmara Municipal. E eu fui ser o chefe de gabinete dele lá na Câmara Municipal de Manaus. Narrativas do jornalista com 49 anos de experiência no jornalismo, tem vasta, robusta histórias para contar para os mais jovens, para o público em geral. E vamos a mais uma imagem aqui na tela, a crítica. Pois é, 1975, né? Essa é a primeira carteira que eu tenho, que é de jornalista, né? Que foi assinada, essa carteira tem a assinatura do seu Humberto Calderaro Filho. Isso acho que pode jogar a segunda imagem, que tem a ver, eu creio que seja o verso dessa carteira, está aí, ó, o verso dela. A assinatura do seu Humberto Calderaro, né? Uma figura realmente emblemática do jornalismo aqui. O seu Humberto, eu lembro muito bem do seu Humberto, caminhando na redação da Crítica, quando ele passava. O seu Humberto não era tão alto, ele devia ter 1,70 m mais ou menos, no máximo. Mas ele tinha uma postura que parecia que ele tinha 10 metros de altura, né? Quando ele passava na redação, a gente ficava ali olhando, era realmente uma imagem que ficou muito marcada na minha vida. Você acha que escolheu a profissão certa, Cláudio, para exercer? Eu tentei tudo para não ser jornalista, viu? Eu fiz vestibular para geologia, fiz para medicina, mas estava em mim. Eu não tinha, como eu te falei, com 12, 13 anos eu já estava mexendo com jornalismo. Eu já não tenho a menor dúvida de que eu não teria outra coisa a fazer. Eu não sei fazer outra coisa. E como é que funciona o teu processo criativo para escrever uma matéria? A escolha das palavras, como é que funciona a seleção dos textos, a inspiração, como é que funciona em si o processo criativo? Eu acho que a leitura que você mantém durante a tua vida, ela vai te favorecer nisso. Acho que quando você está escrevendo, as palavras vão brotando e elas não saem do nada. É como se você tivesse... O teu cérebro é um computador. Então o que você vai lendo durante a tua vida, aquilo vai ficando armazenado. Agora, se você deixa de alimentar, você corre o risco de não ter as palavras necessárias, de não ter as palavras... Porque uma coisa interessante é que o texto, por exemplo, ele não é estático. O texto, ele renasce. Ele precisa ser modernizado. Há expressões, por exemplo, no meu tempo, quando eu era jovem, o cara namorava. Hoje ele fica, né? Quer dizer, é um exemplo bobo, mas de coisas que vão... Novas expressões que são acrescentadas e você precisa ter isso, saber olhar e adquirir esse conhecimento para que o teu texto continue moderno, atual. Agora, a questão dessa motivação, você perguntou da minha... Como é que eu começo uma matéria, como é que eu posso imaginar? Às vezes isso vem quando eu estou na atividade física. Eu faço exercício, por exemplo, tanto em quadra de cimento quanto em quadra de areia. Então, às vezes, eu estou solitariamente, 5h30 da manhã, correndo ali, e às vezes o pensamento, né, naquele momento solitário, começa a pensar. Às vezes é uma imagem, é uma situação, e dali começa a brotar pautas. Muita pauta na minha cabeça vem desses momentos. Às vezes eu estou lendo, e eu tenho um hábito, quando me vem uma ideia, eu anoto. Eu anoto aquela ideia e depois eu vou tento trabalhar, ver se aquilo realmente vai virar uma matéria ou não. Então há 2 gatilhos aí, pelo que notei. A atividade física e a leitura. E a leitura. Esses 2 gatilhos acessam os arcabouços do subconsciente para surgir ideias. Exatamente. E vou anotando cada ideia que eu tenho. Às vezes eu estou no carro, eu tenho uma ideia, e eu paro imediatamente, anoto aquela ideia,
E aquilo, depois eu volto para ver se aquilo tem possibilidade realmente. Você usa o celular ou um bloquinho na moda Eu uso antiga? as duas coisas. Sim. Às vezes, eu sempre tenho uma caneta no carro e tenho um bloquinho, sempre. E, claro, o celular hoje é indispensável. Você né? mantém um diário? Não. Diário não. Eu trabalho com agenda. Sim. Com agenda. E sou tradicionalista. Sim. A minha agenda é uma agenda de papel, Sim. ao lado do meu computador. Eu tenho o escritório da empresa, mas eu também tenho em casa. Então, eu tenho um computador na empresa e em casa. E sempre com a agenda do lado. O que eu penso ou o que eu vou fazer, estou sempre anotando. Programando o dia, né? Exatamente, é. Eu já começo a semana me programando. Ótimo. Eu não sou obsessivo do ponto de vista de ter que fazer aquilo, mas eu procuro ser organizado. Eu acho que disciplina ajuda muito. Estamos conversando com Cláudio Barbosa aqui no Cultura em Tópicos, nesse quadro de narrativas em imagens, e vamos prosseguir soltando mais uma imagem na tela. Esse momento aí, Cláudio. Esse é um grande amigo meu, ministro, foi ministro 8 anos do governo Lula, do primeiro Luiz Dulce, foi deputado federal, trabalhei com ele lá em Minas Gerais, foi deputado federal com 22 anos. Depois foi ministro, trabalhamos juntos. Isso aqui ele estava vindo a Manaus, logo que tomou posse como ministro, e aí é o dia que ele estava me convidando para ir para Brasília, lá no novo hotel, para ir trabalhar com ele. Eu fiquei uns 3 anos lá em Brasília, trabalhando lá no Planalto. Vamos emendar e joga logo outra imagem na tela, por favor. Essa figura aí. Seu Humberto Calderara. O que Calderara. ele traz de recordação? O seu Humberto, a gratidão, né? Gratidão. De ter me acolhido e de ter uma história do jornalismo aí, né? Tem muito a ver aí com a minha vida particular e com a história do Amazonas. É um homem que, pelo exemplo, né, me ensinou. E às vezes ele me chamava no gabinete, né, quando eu estava na redação, ele chamava e eu tive a oportunidade de compartilhar algumas conversas muito legais com o seu Humberto. O seu Humberto Calderaro, quais as 3 lições que você traz na sua vida na época em que você conviveu com ele? Eu acho que assim, o seu Humberto tinha mania de dizer que nas veias dele corria tinta, né? Eu acho que eu peguei um pouco dessa tinta para minhas veias, né, do ponto que ele dizia. A paixão pelo jornalismo, né? Quer dizer, eu também acho que aprendi a adquirir essa paixão com ele, né? Mas também de ser uma pessoa alegre. O seu Humberto era um cara alegre, era um bom gourmet, né? Então, também aprendi com ele a comer bem, a apreciar a boa comida. Ele gostava muito, né? Então, são coisas assim. Ele não era um cara fechado, era uma pessoa extremamente simples. São Humberto era uma pessoa muito simples. Todos nós tínhamos acesso ao gabinete dele. Então, aprendi essas coisas com o São Humberto. E Humberto Calderaro, qual era a característica da gestão em um jornal? O São Humberto, ele tinha ele era muito ousado, né? Muito ousado. O São Humberto, ele tinha redação na mão, sempre teve grandes editores, ele tinha a capacidade de enxergar, por exemplo, quando eu entrei na crítica a primeira vez, o editor-chefe da crítica chamava-se Caldas. Quem era o Caldas? O Caldas era um cara do Jornal do Brasil, quando o Jornal do Brasil era um grande jornal do país, que tinha sido correspondente do JB no Chile, voltou para o Brasil e ficou aqui em Manaus. E o que o Calderaro fez? Imediatamente levou o Caldas para a redação. Então, ele tinha sempre um grande editor no comando. Outra coisa, ele era visionário quanto à questão de equipamentos. Então, por exemplo, você tinha um Haroldo na crítica, o Haroldo ia para a Alemanha. Naquela época, estamos falando... Para quê? Para adquirir os conhecimentos. E a questão a crítica sempre teve impressoras extremamente modernas, né? Porque a impressora é a alma de um jornal, né? E o Calderaro sempre teve isso, né? De ter uma impressora muito moderna. Então você vê que ele era um cara muito antenado. Além do que, ele tinha uns conhecimentos, ele tinha um conhecimento nacional. Eu chegava com o seu Humberto em Brasília, sentava com ele no restaurante lá em Brasília, e aí passava um ministro, ele era reconhecido. Sim. Nacionalmente. Então ele tinha isso, né? Ele não era uma pessoa anônima, ele não dormia em Brasília, São Humberto, porque ele tinha problema com o clima. Então ele chegava lá um pouquinho antes do almoço, a gente almoçava no restaurante, e logo depois ele ia para o Rio de Janeiro. Ele não dormia lá não, mas nesse tempinho que ele estava lá, ele era reconhecido pelas autoridades naquele local. Cultura em Tópicos, o perfil jornalístico com Cláudio Barbosa, narrando suas histórias, dentro do jornalismo em época
passada e nos dias atuais também. Esse é o quadro de narrativas em imagens, que nós vamos soltar mais uma imagem na tela. Essa figura. Dr. Guilherme Aloysio, um gentleman, um outro visionário. Eu tive o prazer de trabalhar com o Dr. Guilherme 2 vezes, uma como editor, do jornal, um dos editores do Jornal do Comércio em Manaus e depois em Brasília. Nós montamos a sucursal do Jornal do Comércio em Brasília. E eu tive o prazer lá de receber o Dr. Guilherme, lá em Brasília, né, circular com o Dr. Guilherme. Lembro nós fomos, inclusive, na época, o Antônio Carlos Magalhães era ministro, nós fomos lá, o Dr. Guilherme Carlos da rádio e tudo, e ele é um homem visionário também, né, que tratava seus jornalistas com muita finesse, né, era um homem, era um gentleman. Eu às vezes, depois como assessor político, em várias ocasiões eu ia lá com o Dr. Guilherme, às vezes me aconselhar e às vezes conversar com ele para que ele chamasse determinadas pessoas para fazer algumas reuniões, porque o Guilherme ele trazia as pessoas para próximo, assim, para conversar. Ele era de tentar resolver as questões pela conversa. Ele não era uma pessoa de imposições. Sou muito grato. E foi dele o convite. Eu, quando fui para o Jornal do Comércio, não foi um outro colega jornalista que me chamou, foi o Dr. Guilherme. Eu era editor na Crítica e ele me ligou para ir conversar com ele. E ele me fez uma proposta e eu fui para lá. Qual a lição significativa que o Guilherme Aloysio deixou em tua vida? A ousadia, né? Ser ousado, não ter medo, né? Quando nós fomos para Brasília montar uma sucursal ali repleto de concorrência, né? E ele tranquilo, né? Um homem equilibrado, né? Com muito equilíbrio, né? Com essa capacidade de conviver com os contrários. O Guilherme convivia com os contrários sem nenhum problema. Né? Isso me mostrou que é possível você discordar, mas, ao mesmo tempo, ter convivência pacífica, educada. Né? Isso eu aprendi com o Dr. Guilherme. Cláudio, quais os seus planos para o futuro? Bom, nós estamos com o Portal Único, né? O Portal Único está em evolução, não foi lançado em 2019, em maio de 2019. Estamos crescendo, né? Estamos é um portal voltado basicamente para a política, mas embora seja política, a gente trabalha um pouco com cultura, tem um pouco de notícias, além de cultura, temos matérias locais, matérias de investigação, mas é basicamente política. E uma coisa que marca o Portal Único é que ele é um portal de Manaus, do Amazonas. Nós não temos a pretensão de ser um site nacional. Nós damos muito pouca matéria nacional. Nós estamos centrados em Manaus. Agora, temos uma equipe... hoje, você vê, em função da internet, a minha editora hoje mora em Campo Grande. Ela morou 30 anos em Manaus e hoje mora em Campo Grande. Mas temos uma equipe em Manaus e a gente tem lá uma dosagem lá entre os mais antigos, ou os mais velhos, como queiram, e a juventude. Então, temos uma equipe hoje produzindo e vamos entrar no futuro com vídeos, né? Hoje ainda a gente trabalha muito com postagens de texto. Então, as minhas atividades a minha ambição profissional é tornar o Único cada vez mais único, né? Como referência aí no jornalismo, que sirva não só como veículo de informação, mas como motivação para outros profissionais, para olhar para um cara que, começou como repórter e que hoje é empresário, tem um veículo de comunicação que consegue se manter no mercado, que consegue gerar emprego, que consegue gerar, que paga seus impostos. Eu acho que isso é um exemplo que eu acho que é legal e eu gostaria de ser lembrado por essa contribuição a esse meio. Por que você decidiu montar um portal? Como é que foi a inspiração para isso? Eu estava desse ciclo de assessoria, quando eu estava na Assembleia, e eu fiquei 9 anos como diretor da Assembleia, participei da gestão, toda a gestão, que foram 3 gestões do ex-deputado Josué Neto e mais do Davi Almeida, quando ele foi presidente, eu me aposentei, cheguei a uma aposentadoria. E aí o que você faz? Vai aposentar, colocar o pijama e vai ficar em casa? Eu não tenho esse perfil. E olhando para o mercado, aí você tem, concretamente, como a gente falou, os jornais impressos, que sendo com redações menores, né, nas outros veículos também você vê o mercado de trabalho, né, com dificuldade para voltar, para se inserir,
Depois de você passar por tantas funções ali, o que é que você vai ser? Há uma dificuldade de ambas as partes. Empresas, talvez, olha, não, o cara já foi secretário de Estado, o cara já foi isso, como é que eu vou contratá-lo? Né? Então, eu digo, e você vendo a possibilidade de ter o seu veículo, de ter a sua empresa, tendo o conhecimento adquirido em tanto tempo, em tantas áreas, por que não? Né? Por que não? Tendo essa experiência de gestão, já ter sido diretor disso, daquilo, tudo, vamos fazer. Tendo olhado exemplos de lá de trás, quando a gente começou, como nós vimos aí o próprio Guilherme, num outro formato, do qual vamos fazer um veículo, não. Aí foi assim que começou. E para a gente, essa inquietude, entendeu? Eu não sou de ficar. Eu sou calmo no dia a dia, nas minhas decisões, mas eu sou inquieto quanto a essa questão de não parar. Profissionalmente eu não vou parar. Eu vou continuar trabalhando até o dia que Deus achar que eu tenho que ficar por aqui. Estamos conversando com o jornalista Cláudio Barbosa, tentamos criar um perfil jornalístico através desse episódio de podcast. Eu acredito que chegamos ao nosso objetivo. A gente vai encerrar o programa de hoje, que é o perfil jornalístico, e eu vou pedir as considerações finais do Cláudio. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite, uma conversa muito legal, uma oportunidade muito boa de trocar essa experiência. E eu queria concluir dizendo o seguinte, como eu falei anteriormente, eu quero continuar trabalhando até que me seja permitido. Até porque, para mim, e é isso que eu queria deixar bem claro, o trabalho para mim nunca foi uma coisa dura, difícil. Trabalhar para mim é um prazer. E eu sempre tive esse prazer por todas as empresas que eu passei. Eu não consigo entender pessoas que chegam nos locais de trabalho com caras fechadas, reclamando. Eu não consigo entender isso. Eu sempre fui grato pelas oportunidades. Se você quiser me definir com uma palavra, é gratidão. Por todos os locais que eu passei, eu aprendi alguma coisa, procurei aprender e procurei agradecer. Essa é a minha motivação na vida, continuar aprendendo. Chegamos ao final de mais um episódio, o 7º episódio, o perfil jornalístico. E queria agradecer a você, telespectador, por acompanhares mais esse episódio do Cultura em Tópicos. Agradecer o jornalista Cláudio Barbosa pela presença, agradecer o Guilherme e o Leonardo na equipe de som, agradecer o patrocínio e apoio da Motonorte e agradecer, sobretudo, a Deus. Tenha uma ótima semana.